Olá, tudo bem por aí? Bora conversar comigo hoje sobre pensamentos sabotadores. Sabia que esses pensamentos podem interferir na sua vida muito mais do que você imagina? É isso que eu quero mostrar para vocês na live de hoje. Quem vem comigo? Boa noite, tudo bem por aí? Bora conversar sobre isso, gente? Quais são os tipos de pensamentos sabotadores mais comuns, né? Eu quero ajudar vocês a descobrir como esses pensamentos dificultam a nossa vida, tá? Então tá. É o seguinte, gente. Nos últimos dias eu tenho falado muito sobre pensamentos, né? E muitas vezes a gente pensa, né, que são as situações que a gente enfrenta, né, que nos fazem mal. Porém, todavia, entretanto, né? O que acontece, né, gente? Pode ser que o maior estrago, né, nem seja causado pela situação, tá? Mas pelo seu pensamento, tá? Que gerou uma emoção, geralmente ligada à raiva, à tristeza, à frustração, né? E claro, resultou um determinado comportamento nem sempre adequado, né? E nem sempre, ou às vezes também, gente, nem é o comportamento adequado, é a falta dele. Quando você pensa, né, que não há o que fazer, vem um pensamento e você fala, não sei o que fazer, né? Então, assim, geralmente, antes de uma emoção, né, vem um pensamento, tá? E a gente geralmente não questiona esses pensamentos que nos deixam irritados, tristes, no sentido impotentes, não é verdade? Às vezes esse pensamento é tão automático que a gente não percebe isso, sabe? Porque aí vem a emoção e a gente fala, peraí, quem que veio primeiro, né? E aí é que tá o perigo, gente, porque muitos pensamentos que a gente tem, nossos, não são reais. Eles são distorcidos, tá, gente? Então é importante que você aprenda a identificar esses pensamentos, pois geralmente não é a situação, mas na verdade como nós interpretamos a situação que faz diferença, tá bom? Então, assim, várias pessoas podem encarar um mesmo problema de maneiras totalmente diferentes, tá? E quando vamos analisar, é o pensamento que elas estão tendo diante desse problema que faz, né, aparecer tantas maneiras diferentes para resolver o mesmo problema, tá? Eu não sei se vocês viram esses dias nos meus stories um conto que eu coloquei aqui de um rei que resolve fazer um teste com seus súditos. Vocês chegaram a ver? Boa noite, tá? Para todo mundo que está chegando. Apertem os coraçõezinhos aí. Coloca o aviãozinho aí, manda para as pessoas que vocês sabem que vai gostar desse assunto, que vai ser legal, tá bom? Façam isso aí. Boa noite para todo mundo. E conforme eu tenho feito aqui, tá, gente? Eu vou conversando com vocês e aí no final eu interajo aqui com os comentários, combinado? Então vamos lá. Eu vou contar a história para vocês que pode ser que muitos de vocês não tenham visto, tá bom? É o seguinte: esse rei, ele resolve fazer um teste com os súditos dele, né? E aí ele percebe, o que acontece? Ele percebe que o povo anda muito difícil, intransigente, arrogante. E aí ele resolve pregar uma peça nesse povo, né? E aí o plano dele era bem simples, tá? Ele resolve colocar uma pedra gigante bem no meio da estrada principal, bloqueando totalmente a entrada da cidade. O rei faz isso. E aí ele resolve ficar escondido assim, bem pertinho, observando a atitude, tá? A reação dos seus súditos diante dessa pedra, diante desse problemão, tá? Esse rei, ele fica pensando assim, né, imaginando, como é que os súditos iriam reagir diante dessa pedra, né? O que será que eles iriam fazer, né? Será que eles se juntariam para remover a pedra juntos? Será que eles iriam ficar animados para remover a pedra, né? Ou será que isso ia se tornar o desafio, a grande atração da cidade?
Ou será que diante daquele impedimento causado pela pedra, eles simplesmente se conformariam e voltariam para casa, né? E aí, se vocês fossem um dos súditos desse rei, gente, o que vocês iriam fazer diante dessa pedra? Fala para mim. O que vocês iriam fazer? Então, bem, eu vou contar para vocês como foi esse experimento aí do rei, tá? Infelizmente, o rei observou vários súditos se deparando com a pedra lá no meio do caminho e simplesmente voltando para trás, sabe? E aí um ou outro tentava assim um pouco, sem sucesso, sem muita energia ou entusiasmo e logo desistiam, sabe? Uns reclamavam, outros xingavam, responsabilizavam o rei, exigiam que ele resolvesse a situação para eles, né? Outros lamentavam a inconveniência, a falta de sorte, né? Mas também nada faziam para buscar efetivamente resolver o problema, tá? O rei estava bem decepcionado observando toda essa situação. Passaram-se vários dias até que de repente surgiu um camponês solitário que nem era da cidade, gente, nem era da cidade. E o rei, surpreso, ficou observando que ele, diferentemente dos súditos dos outros, ele forçou a pedra de um jeito, forçou a pedra do outro, tentando tirar a pedra do lugar. E aí ele continuou observando esse camponês e percebeu que ele teve uma ideia. Observou e falou, olha, parece que ele teve uma ideia. E aí, o que ele viu? Esse camponês, ele foi num bosque ali perto e buscou por algo que ele pudesse usar como uma alavanca, entende? Depois de um tempo, o camponês voltou com um galho grande, bem grande, talhado em forma de pé de cabra, tá? Sim, gente, ele conseguiu usar esse pé de cabra e sozinho tirar a pedra do meio da estrada. Olha isso, gente, olha isso. E aí, o que acontece? Quando ele tirou a pedra do lugar, debaixo da pedra tinha uma bolsa, tá? Com moedas de ouro deixadas pelo rei, dizendo: o obstáculo no caminho é o caminho. Jamais esqueça, dentro de cada obstáculo existe uma oportunidade para melhorar a sua condição. Olha isso, gente. Vocês gostaram desse conto? Eu sou apaixonada por esse conto. Apertem aqui os coraçõezinhos para eu saber. E assim, eu acho que ele é bem simbólico, né, gente? Muito simbólico. Dá para refletir muita coisa na nossa vida, como estamos lidando com os nossos problemas, né? E me fala, diante dos problemas, diante dos grandes desafios que a gente está tendo aqui na vida, né? Que você tem tido na vida, você seria o camponês ou os súditos do rei? Quem que vocês seriam? Fala para mim. Vocês seriam o camponês ou seriam os súditos, né? É legal a gente parar para ver esse pequeno conto assim, né? E falar, gente, quem será que eu seria nessa situação? Não é verdade? Então, assim, eu quis contar esse conto, essa história, porque para resolver um problema, gente, tudo depende do que a gente pensa diante dele, percebe? Então, é o nosso pensamento que vai gerar a emoção, a atitude para resolver o problema, entende? Na psicologia, nós falamos que todos nós temos modelos cognitivos. O que significa isso? São formas como interpretamos um fato, e isso varia da nossa história de vida, varia das nossas experiências, né? Mas todos nós temos um jeito de pensar, tá? Todos nós temos um jeito de pensar que vai influenciar nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, tá? Então, assim, a situação vai fazer com que você tenha um pensamento que vai te gerar uma emoção e vai te gerar um comportamento. E hoje eu quero falar para vocês desses pensamentos e da qualidade desses pensamentos, né? Se a gente for parar para pensar na história que eu acabei de contar,
Como é que será que era essa cognição, os pensamentos desse camponês? E como é que era desses súditos, percebe? Então, assim, esses pensamentos, gente, são geralmente automáticos, tá? E muito rápidos. E nem sempre a gente se dá conta deles, entende? E muitas vezes esses pensamentos, eles são muito distorcidos, não te ajudam a lidar com os problemas da forma adequada. Esses pensamentos podem fazer com que você sempre reaja de forma exagerada, né, fora do contexto, né? Então, assim, geralmente nós só percebemos a emoção que a gente teve, né? Por exemplo, uma raiva, uma irritação, né? E o caldo entornou. E lá o caldo entornou, já foi para lá, né? Mas o pensamento é mais difícil da gente perceber, sabe? E a questão é que só quando prestamos atenção neles de verdade, tudo muda na nossa vida, entende? Então, é identificando e aprendendo a analisar esses pensamentos que a gente vai aprendendo a, por exemplo, ter uma vida mais leve apesar da ansiedade, por exemplo. E principalmente melhorando a nossa resposta diante dos problemas, entende? Então, geralmente, o que acontece, gente? Quando você tem uma pedra no meio do seu caminho, né? Alguns pensamentos podem surgir, como: nunca vou conseguir resolver isso, isso será o meu fim. E são pensamentos assim, disfuncionais e geralmente automáticos, que atrapalham, que sabotam a sua vida, entende? E hoje eu quero te mostrar alguns tipos de pensamentos que são inadequados, disfuncionais, né, sabotadores, para que você busque identificar se eles têm aparecido aí na sua vida. E o quanto eles podem estar te atrapalhando na hora que um problemão, na hora que uma pedra aparece aí para você. O primeiro exemplo que eu vou dar aparece muito na vida dos ansiosos, tá? São os pensamentos de catastrofização, tá? São formas de pensar que sempre o pior pode acontecer, sem levar em consideração as outras possibilidades, entende? Então, nesse tipo de pensamento, você pensa que será impossível resolver determinada situação. Geralmente você usa palavras como sempre, nunca, né? Então, assim, você pensa assim: eu nunca vou conseguir terminar isso. Eu nunca vou conseguir um bom emprego. Eu sempre vou atrair esse tipo de pessoa ou esse problema para minha vida. Se minha namorada terminar comigo, será o meu fim. Eu não vou viajar de avião porque eu sei que esse avião vai cair. Olha só, se eu não conseguir passar naquela entrevista de emprego, nunca vou ser alguém na vida. Olha os pensamentos, como é que são, né? Se fulano não gostar do meu trabalho, eu tô perdida, eu tô perdido. Se eu me descontrolar agora, vai ser o meu fim. Olha só a catástrofe. Então, assim, vocês têm noção de como esses pensamentos te atrapalham nas pequenas coisas do dia a dia, né? Como eles te atrapalham a enxergar uma solução. Então, assim, um outro tipo de pensamento muito ruim que a gente tem e que nos sabota demais é a rotulação, tá? Sabe quando você coloca todo mundo no mesmo pacote e quando você sempre se vê do mesmo jeito? Pensamentos assim, gente, ó: eu sou burra, eu sou incompetente, eu não tenho jeito, ou todo homem trai, toda mulher trai, ninguém da direita ou da esquerda presta, entende? Fulano é falso, mentiroso. Tá percebendo que quando você pensa assim, não há nada a ser feito? Tudo parece definitivo? E isso pode embaçar as lentes do óculos com que você enxerga um problema? Tá percebendo isso, gente? Tá percebendo? Então, assim, porque na rotulação você não avalia o seu próprio erro ou dos outros como algo possível, aceitável, por exemplo. Entende? Você colocou o rótulo e não importa o que a pessoa faça,
esse rótulo fixo é a causa de tudo, entende? Então, por exemplo, se o outro não faz algo que você está esperando, você já vem com um rótulo. Quer ver o rótulo? Fulano é imprestável, fulano não gosta de mim. E não busca analisar a situação. Vocês conseguem entender isso? E aí esse pensamento distorcido, ele me faz lembrar de outro pensamento muito comum, tá? Que é o pensamento polarizado, muito conhecido como 880, que a gente reproduz muito nas dietas, né? Ou eu como tudo certo, ou eu como tudo errado. É tudo ou nada, não tem uma flexibilização, entende? Então, nesse pensamento, você coloca apenas duas opções para situações. Você percebe as pessoas, a si mesmo, o mundo, os eventos em termos absolutos, entende? É um padrão de pensamento muito inflexível, tá? Então, só existem dois caminhos, entendeu? Então, por exemplo, se eu não fui promovida, significa que eu sou uma péssima funcionária. É assim que o pensamento funciona. Aconteceu um probleminha na festa, você pensa assim, deu tudo errado na festa. Você pensa assim, entende? Ou eu sou perfeita nisso, ou não adianta nada. Olha só como é que é o pensamento. E aí, você acaba pensando em tudo somente em duas categorias. Ou é maravilhoso ou é péssimo. Vocês estão entendendo como é que funciona? Olha só esses pensamentos, como é que eles são. Você também pode ter alguns pensamentos disfuncionais, sabotadores, tá? De adivinhação do futuro, leitura de mês. Então, assim, são muito comuns também esses pensamentos de adivinhação nos pensamentos ansiosos, tá? Nas pessoas ansiosas. Então, assim, diante de um desafio, tá? Você antecipa problemas que talvez nunca venham a existir. Quem aí tem esses pensamentos? Né? Você pensa mil coisas que depois você fala, gente, não aconteceu nada disso que eu pensei, né? Então, são pensamentos negativos, tá? Interpretados como fatos, como verdades absolutas. Então, fulano não vai aprovar meu trabalho nunca. Mas por que, criatura, que você está falando isso? Você fez um bom trabalho, está tudo certinho. Por que o fulano nunca vai aprovar o seu trabalho? Então, assim, acho que não vou gostar de ir nessa festa. Como assim? Você não sabe nem como é que vai ser a festa. Melhor não fazer isso, vai dar tudo errado. Você nem tentou, criatura. Você nem tentou, né? Então, assim, vou ficar nervosa na hora da apresentação. As pessoas não vão gostar de mim. Não vou ficar à vontade lá naquele ambiente. Então, eu nem vou lá conhecer, não. É o que a Jeane está falando aqui, ó, sofrimento antecipado, né? Olha só como é que é isso. Então, assim, esses pensamentos distorcidos, gente, atrapalham demais a nossa vida. Demais a nossa vida, porque você costuma ter ideias infundadas sobre si mesmo e sobre as pessoas, tá? Então, assim, você geralmente acha que sabe como as pessoas irão agir, o que elas estão pensando, o que elas sentem. Não é assim, gente? Você também pode ter, por exemplo, tá, gente? Pensamentos emocionais, tá? Que eu falo, são raciocínios emocionais que a gente fala na psicologia, que é pensar que seus sentimentos, o que você está sentindo, são fatos. Então, por exemplo, pensar que algo é verdadeiro porque você sente isso e deixar que esses sentimentos guiem a sua realidade, tá? Os seus comportamentos. Presumir, tá? Que seus sentimentos revelam a verdade, tá? Então, nesse tipo de pensamento, eu sempre lembro de um vídeo muito fofo que tem na internet de um garotinho, acho que é um garotinho chinês, tá? Ele sendo entrevistado e ele falando que ele gostava de uma menina e aí ele vai e fala, eu gosto de fulana.
Aí logo depois ele faz uma carinha triste assim. Aí imediatamente, né, ele fica triste e a pessoa que tá gravando com ele a entrevista fala assim: mas por que você tá triste? O que aconteceu? Aí ele fala assim: eu acho que ela é porque ela não gosta de mim, não gosta de mim. E aí o que acontece? Eles continuam a gravação. E aí eles chamam a garotinha perto dele e perguntam para ela: você tem namorado? Aí a garotinha responde: tenho sim, é ele. Aí ele fica assim, fica chocado, que como assim, né, que eu sou seu namorado? E aí o garotinho faz essa cara de surpresa, né, gente? E aí ele sai todo feliz dando a mãozinha pra garotinha. Vocês já viram esse vídeo? É muito fofo, né? Então assim, quantas vezes, gente, vocês têm pensamentos assim, né? Então assim, é igual o Vinícius está falando aqui, ó, colocar esses pensamentos sabotadores na cabeça é o primeiro passo para a derrota, com certeza. Então você vê, a menina gostava dele, a garotinha gostava dele e ele sentia que a menina não gostava. E olha, se não rola aquela entrevista ali, talvez às vezes é aquela coisa, né, que quando, aliás, acontece muito isso, né, gente? Às vezes você, quando é mais novo, gosta de alguém e aí você não se declara porque você sente que a pessoa não gosta de você, que a pessoa nunca, nossa, aquela pessoa nunca que ela vai gostar de mim. E aí depois de muitos anos, a pessoa vira e fala assim: eu gostava de você, mas a gente, né, eu achava que você não gostava de mim. Olha só, olha o pensamento, entende? Então assim, eu sinto, por exemplo, né, que fulano não gosta de mim, né? Então eu sinto que as pessoas riem nas minhas costas no meu ambiente de trabalho, né? Tá vendo como os pensamentos, aí tipo assim, as pessoas não gostam de mim no meu ambiente de trabalho. Olha os pensamentos. Tá vendo como pensamentos assim podem fazer você tomar atitudes totalmente equivocadas? Totalmente equivocadas? Então assim, um outro pensamento muito complicado, tá? Também é o da abstração seletiva. Nome difícil, né? Eu vou explicar para vocês o que é. Você presta atenção em um aspecto da situação, geralmente negativo, e os outros aspectos positivos da situação geralmente são totalmente ignorados. Totalmente ignorados. Então você não consegue enxergar os pontos positivos de determinado problema ou situação. Você pensa assim: o feedback das pessoas quanto ao meu produto foi péssimo, só porque uma pessoa não respondeu ou uma sugeriu pontos de melhoria. Entende? Aí você desconsidera todas as avaliações positivas, ou quando está buscando resolver um problema, você foca demais justamente só no que pode dar errado. Entende? Então, assim, outro pensamento, gente, muito prejudicial é o que vem acompanhado também do deveria e tenho que. Vocês falam muito, eu deveria, tenho que? Pois é. O que acontece? Esses pensamentos, você idealiza as situações e esquece de como elas realmente são. Se cobra muito e cobra muito dos outros também, entende? Então, o pensamento é inflexível em relação ao próprio comportamento e dos outros também, entende? Nesse padrão de pensamento, a gente percebe uma baixa tolerância à frustração, tá? E um perfeccionismo geralmente muito grande, né, que pode causar vários problemas, como baixa autoestima, ansiedade, porque as expectativas são sempre muito altas, são sempre muito altas. Então, assim, alguns exemplos. Eu tenho que ter controle sobre todas as coisas. Eu devo ser perfeito em tudo que eu faço. Eu não deveria ficar incomodado com esse problema. Eu não deveria estar sentindo isso. É assim, sabe? E aí, vocês têm esses pensamentos aí, gente? Pois é. E um outro pensamento disfuncional muito complicado
eu acho que é um dos mais complicados, na minha opinião, é o de vitimização, tá? Então, assim, olha só que o Lucimar tá falando aqui, ó, amo feedback, a Patrícia, falo demais, devo que emagrecer, fazer atividade física. Pois é, isso deixa a gente num rigor que é muito complicado, gente. É muito difícil. E aí agora eu vou falar com vocês de um pensamento também muito comum, que é da vitimização. É um pensamento no qual você sente o tempo todo injustiçado ou mal compreendido, tá? Há uma recusa ou uma dificuldade de se responsabilizar, tá? Pelas mudanças que precisam ser feitas, tá? Por exemplo, as coisas sempre dão errado para mim, porque tem muita gente torcendo contra. Como assim, gente? Como assim? Você acha mesmo que a inveja dos outros, que a torcida dos outros contra você tem realmente assim tanto peso na hora que você decide que você vai fazer alguma coisa? Eu acho que não. Eu acredito que não, sinceramente. E tá vendo como é que esse pensamento de pensar que as pessoas têm algum poder, né, sobre você, faz você paralisar, faz você ter medo de tomar as atitudes que você precisa tomar? Entende? Então, assim, meus pais causaram todos os meus problemas. Pensar assim não te ajuda a resolver os seus problemas. A questão é, o que eu faço com isso? Como é que eu faço para não me prender a isso? Porque se eu me prendo a esse pensamento, eu sou vítima. Eu não sou protagonista da minha vida. Eu não posso tomar uma decisão, entende? Então, toda vez que você se vê se pegando nesse tipo de pensamento, na mesma hora, ó, vira a chavinha. Fala, não, eu tenho que buscar superar isso, porque aí, se você é vítima, você não pode fazer nada, entende? E assim, um último pensamento que eu gostaria de comentar aqui, que são muitos, né? Mas o tempo é curto e vamos lá. É o que geralmente vem acompanhado de e se? E se, né? Que é uma tendência, tá? De focar naquilo que poderia ter sido. É muito comum esse. E não foi, tá? É você você se culpar pelas escolhas do passado, tá? E se questionar o tempo todo por escolhas futuras. Por exemplo, e se um novo emprego não der certo? Se eu não tivesse viajado, isso não teria acontecido. Percebem que são pensamentos que não te ajudam a encarar os desafios, os seus problemas? Não te ajudam. Então, assim, para você começar a diminuir, né, essas distorções de pensamento que a gente tem na vida, é preciso construir uma relação mais próxima entre a realidade e o modo de pensar, entende? Então, assim, geralmente isso é feito através da psicoterapia, mas a surpresa da noite é que eu resolvi fazer, gente, um novo psicodesafio, tá? Inédito, para trabalhar justamente essa questão da mentalidade, dos pensamentos durante 10 dias com vocês. Eu tô tão empolgada, tô tão animada, com o coração vibrando de tanta alegria com isso, porque isso é uma demanda, algo que me pedem muito, tá? Então, assim, vai ser uma oportunidade, gente, incrível de aprender ferramentas muito práticas, tá? Para vocês enfrentarem esses problemas de uma forma mais saudável, tá bom? Então, assim, o nome e a proposta do novo psicodesafio é mude sua mente e resolva seus problemas, tá? Quem já participou dos outros, é novidade para vocês também e tenho certeza que vai complementar muito dos que vocês já fizeram, dos desafios que vocês já fizeram comigo, tá? Eu quero ajudar vocês através de áudios, tarefas simples, para vocês começarem a olhar para esses pensamentos, compreender seus problemas, descobrir como os seus pensamentos e emoções interferem nisso, te ajudar a identificar e criar metas razoáveis, tá? Para você começar, de fato, a resolver os seus problemas, tá? Te ajudar a aprender a lidar com a raiva, com a frustração.
e assim parar de se sabotar, tá? E finalmente começar a fazer o que precisa ser feito, tá? Eu quero assim, enfim, eu quero te ajudar a elaborar um plano de ação, tá? Para que finalmente a sua mente pare de te sabotar, tá? E comece a te ajudar a de fato resolver esses problemas. Então, todos esses pensamentos que eu tô falando aqui com vocês, a minha proposta no desafio é justamente ajudar vocês a percebê-los e a modificar isso, entende? Então, assim, como eu sempre tenho feito, a prioridade para participar dos psicodesafios é sempre daqueles que me acompanham aqui nas lives. Eu sempre conto para vocês primeiro, tá? E muitos de vocês já sabem como funciona porque participaram, né? Mas eu vou fazer um resumo de como funciona, tá? E caso vocês tenham dúvidas, pode me chamar aqui no direct depois da live, tá bom? É um projeto simples, de duração curta, são somente 10 dias, tá? No qual você terá um acompanhamento meu todo dia, tá? Diário, para aprender mais sobre como mudar sua mente para resolver os seus problemas de fato, tá bom? Então, assim, no final de 10 dias você vai ter ferramentas práticas para continuar aplicando o que aprendeu comigo depois dos 10 dias do desafio. Eu recebo muito feedback dos alunos dos outros desafios falando que até hoje praticam e que ajuda muito as ferramentas, tá? Então, assim, o conteúdo não te tira da sua rotina, não é nada complicado, pelo contrário. E o legal é que por ser em grupo e por ter o meu acompanhamento, as chances que você realmente coloque isso em prática são muito maiores. E aí quem que pode participar? Qualquer pessoa com mais de 18 anos, como não se trata de psicoterapia, mesmo você sendo familiar, um amigo próximo pode participar também, mesmo que seja meu paciente também pode participar. É um grupo exclusivo, tá? No WhatsApp. O grupo tem regras, horários para abrir, para interação, para fechar. Eu sou a moderadora do grupo, tá? As minhas mensagens têm hora certa para serem enviadas e o grupo só pode interagir durante o dia, quando eu tiro as dúvidas de vocês e faço as minhas observações referentes às atividades do dia, tá? Então, para quem quiser vir comigo, todo dia tem conteúdo diferente, exclusivo, que você não vê nas minhas redes sociais, tá? E novamente, esse conteúdo você vai poder continuar usando depois dos 10 dias. É um conteúdo que você leva para a vida, gente, entende? Então, assim, e que ninguém te tira, porque conhecimento é isso, conhecimento transforma. Então, nesse psicodesafio, eu vou manter a oportunidade de 3 participantes ganharem a consultoria individual online comigo, gratuita, tá? Olha que legal. Eu também vou dar um super voucher de 80% de desconto no meu e-book de ansiedade. Então ele vai sair por apenas R$ 9,97. Olha que descontão, gente. Olha que descontão. O psicodesafio, gente, vai ter o valor de apenas R$ 97. São menos de R$ 10 por dia, tá? E, gente, vamos combinar, né? Esse valor você gasta num lanche, num sapato, numa blusa que você compra pela internet que não te ajuda em nada para resolver os seus problemas. Nada. Então, assim, para de achar que é caro cuidar da sua saúde emocional, de falar que não tem tempo, que não gosta de grupo. Para com essas desculpas. Para com esses pensamentos sabotadores aí, pelo amor de Deus. Você pode pagar à vista, tá? Ou parcelar no cartão de crédito. Se não usa cartão, pode fazer depósito do jeito que for melhor para você. Me chama no direct, conversa comigo, tá? No grupo, vocês vão ter a oportunidade de ter uma experiência diferente, com pessoas na mesma vibe que vocês, tá? E o que vocês tiverem dúvida, eu vou estar lá para orientar todos os dias. 10 dias passam tão rápido, gente, pode fazer tanta diferença na vida de vocês. Vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Nos próximos dias eu vou colocar aqui os depoimentos de alunos dos outros desafios e vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então, assim, é bom deixar claro, tá, gente, que não é terapia em grupo. Vocês não precisam se expor, falar de problemas pessoais, nada disso, tá? Vamos falar somente da questão da mentalidade
e das principais descobertas e dificuldades que vocês estiverem fazendo, tá? E aí, como é que você se inscreve? No meu perfil aqui do Instagram vai ter um link, tá? Para vocês clicarem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Deixa eu ver. É esse aqui, tá vendo, gente? Ó, é a primeira opção aqui, ó. Psicodesafio, mude sua mente e resolva seus problemas. É só vocês clicarem aí, tá? Que vai ser direcionado lá pro link da inscrição. É só isso, tá? E aí é o seguinte, você clica aí, é direcionado para a página do pagamento no PagSeguro, tá? O grupo começa no dia 10 de agosto, segunda-feira agora, e vai até o dia 19 de agosto, tá? Então assim, gente, ficou alguma dúvida? Pode colocar aqui ou me chama no direct, tá? Depois da live. Se querem chamar outras pessoas para participar com vocês, pode também, vai ser um prazer. Tá? Só não demora muito porque eu vou abrir o link para todo mundo daqui a pouco, às 8 horas eu vou colocar aqui no feed e na hora que as vagas forem preenchidas, acabou o milho, acabou a pipoca, tá? É isso, gente, deixa eu olhar aqui se tem os comentários para vocês, se tem alguma dúvida. Gente, vem comigo, eu tenho um carinho tão grande por esse projeto, é a 4ª turma, não é à toa, gente, que eu tô fazendo. Eu percebo a mudança na vida das pessoas. Eu tenho o maior carinho, assim, eu faço com muito amor mesmo esse projeto. É muito legal mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. A Jane tá falando interessante, a Virgínia falando, vai ser muito bom. A Roberta tá falando aqui. Recomendações de livros para quem tem interesse na área de psicologia, tá muito aberto assim, Roberta. Faz o seguinte, pode me chamar aqui no privado, me fala especificamente qual assunto você gostaria de saber da psicologia, que eu te passo algumas sugestões com o maior prazer, tá bom? Eu acho que vocês não têm dúvidas aqui, né? A Joelma falando aqui, ó, psicodesafio é tudo de bom. Aí, ó, Lucimar falando que legal. Isso aí, gente, vem comigo que vocês não vão se arrepender. Vocês vão se arrepender se vocês ficarem de fora, tá? Porque depois eu não sei quando eu vou repetir, ok? E se vou repetir, tá? Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Se vocês gostaram da ideia, se vocês viram a importância da gente prestar atenção nos pensamentos com essa live que eu fiz aqui hoje, se dê a oportunidade, se dê esse presente de autocuidado. Eu costumo explicar, gente, que as pessoas têm medo de psicodesafio, né, e tal. Desafio é porque eu coloco esse nome porque seria difícil falar, por exemplo, psicocuidado, vocês não iam entender. Psicodesafio é esse nome porque na vida corrida que a gente tem hoje, é realmente um desafio você parar para olhar para dentro e se cuidar. E isso é fundamental. Então não fica com medo do nome desafio. É desafio só porque para vocês entenderem, mas na verdade são 10 dias de autocuidado, 10 dias para vocês prestarem atenção em tudo isso que eu falo aqui na live, para vocês terem mais tempo comigo, para tirarem as suas dúvidas. É tão gostoso, gente, sério mesmo. Não percam a oportunidade, tá? O link vai estar aqui. Eu costumo abrir o grupo no domingo à noite, tá? E assim, é maravilhoso, vocês vão ver, gente, vocês vão ter noção, experimentem, tá? Não deixe que os pensamentos de medo, de ansiedade, no sentido, eu não vou dar conta, será, não sei o quê, que se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, me chama, tá? Pra gente conversar, tá? Não, é muito gostoso mesmo, vale muito a pena. É um dinheiro e um tempo muito bem aproveitado que vocês vão ter. Eu tenho certeza disso e eu tenho certeza que em breve eu vou estar colocando o depoimento de vocês aqui que participaram do desafio, falando comigo que valeu a pena, tá bom? Muito, muito obrigada por vocês aqui. Pausa pro print? Então tá, ó. Congelei. Então é isso, gente. Divulguem, tá? O psicodesafio, a proposta, para quem vocês saibam que precisa, que às vezes é uma pessoa que não pode pagar uma psicoterapia. Então dá para parcelar até 10 vezes lá no PagSeguro e realmente às vezes vai ser uma coisa que a pessoa vai escutar e que vai mudar a vida dela.
A gente nunca sabe como algo pode tocar a vida de alguém. Então, assim, se vocês gostaram da ideia, se vocês gostam do meu trabalho, divulguem, falem para outras pessoas e vem comigo, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de ter vocês comigo nesses 10 dias, tá bom? Um beijo muito grande para vocês e até breve.